Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo sobre como construir uma curva ROC aqui no R. Vale dizer que esse não é um vídeo teórico sobre curva ROC, então eu não vou te explicar o que é uma curva ROC, o que é sensibilidade, o que é especificidade. Toda essa parte teórica já foi discutida num vídeo anterior e eu vou deixar o link desse vídeo teórico aqui na descrição do vídeo que você está assistindo agora, ok? Então, se você tiver dúvidas teóricas, eu vou pedir para você assistir a esse vídeo anterior, combinado? Aqui, no vídeo de hoje, a gente vai discutir como construir uma curva ROC no R, como pedir esses parâmetros de sensibilidade, especificidade, inclusive vamos discutir como pedir um intervalo de confiança para esses parâmetros, e eu vou te mostrar também como eu construo curvas ROC aqui no R, porque eu tendo a não usar a curva ROC padrão liberada ali pelo pacote PROC. Eu prefiro usar uma curva ROC que é construída em ggplot2, aquele pacote do R maravilhoso para criar gráficos. Então, o final desse script é justamente eu te mostrando como eu costumo construir minhas curvas ROC no ggplot, porque eu acho que elas ficam mais personalizáveis, né? Eu consigo fazer uns ajustes estéticos com mais facilidade. Bom, então é isso, vamos lá. Bom, a gente vai usar aqui uma base de dados de PSA, que é aquele antígeno prostático. Então, a ideia é justamente usar o PSA como um marcador para diagnóstico de câncer de próstata. A fonte dessa base de dados é esse site aqui, então se você quiser você pode consultar. A única coisa que eu fiz foi baixar, salvar em CSV para conseguir fornecer isso para vocês com mais facilidade. Como sempre, a gente vai começar carregando os pacotes que serão utilizados. Então, você vai rodar essas duas linhas, que elas vão dizer para instalar o pacote Pacman, caso ele ainda não esteja instalado, e caso ele já esteja instalado, essas linhas vão apenas carregá-lo. E aí, a gente vai usar uma função do pacote Pacman, que é essa p_load, para carregar os pacotes que a gente vai usar aqui. Então, a gente vai usar o dplyr, o ggplot2, o rstatix e dois específicos para a curva ROC, que são o PROC e o Report ROC. Então, vamos conversar em detalhes sobre tudo isso. O segundo passo, a gente vai aí carregar o nosso banco de dados. Acho sempre importante dizer que essa não é uma aula para iniciantes, então se você não sabe coisas como importar o banco de dados, o que eu recomendo? Que você assista aos primeiros vídeos da minha playlist de R aqui no canal, tá? Então, o que a gente vai fazer é, já estou no diretório de trabalho onde esse documento está, a nossa base de dados chama psa2b.csv, aqui foi necessário colocar que o encoding dela era o TF8, e a gente vai ler essa base de dados com a função read.csv, tá? Inclusive, eu achei que eu tinha salvado no meu computador e meio que traduzido, mas não, tá? Isso aqui tá no formato americano, por isso que a gente não tá usando a função read.csv2, a gente tá usando a função read.csv. Se a gente roda essa linha, então essa base de dados vai ficar salva aqui como dados, que foi o nome que a gente escolheu. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver essa base de dados. Vocês vão perceber que, na verdade, tem mais de uma medida do mesmo paciente. Mas para nossa análise aqui, a gente vai ignorar isso, tá? A gente vai simplesmente tratar como se fossem dados independentes. Então, a gente tem aqui essa variável D, que diz se a pessoa tem a doença ou não. Então, provavelmente isso aqui é de disease, né? Então, se a pessoa tem o câncer prostático, ela está aqui sinalizada como 1, se ela não tem câncer, ela está sinalizada como 0. E a gente tem aqui os PSAs, então a gente tem tanto o PSA livre, que é esse FPSA, quanto o PSA total. Tem também a idade da pessoa, mas a gente não vai usar isso, a gente vai focar aqui nessas três variáveis. Aliás, eu vou usar só uma delas e você pode depois baixar a base e testar com outro tipo de PSA, ok? Outra coisa que é legal é a gente rodar aquele glimpse para ver como que as variáveis foram identificadas. Opa, sabe por que ele não encontrou a função glimpse? Porque eu esqueci de rodar essa linha. Agora sim a gente carregou o dplyr, ele vai achar a função glimpse. Então aqui ele vai dizer que o ID é um número inteiro, o D também ele vai classificar como um número inteiro, e eu tenho aqui o free
PSA, né, o PSA livre e o PSA total, todos como DBL, que é justamente isso, né, uma variável numérica com valores quebrados. A única alteração que eu vou fazer aqui é com relação ao D, porque, como eu falei para vocês, a gente só vai usar 3 variáveis aqui, o D, o F, PSA. Na verdade, eu nem vou usar o TPSA, tá? O D, eu quero explicar para o R que é uma variável categórica e que o 0 significa sem câncer e o 1 significa com câncer. Como que a gente faz isso? Então, justamente, venho aqui, coloco dados cifrão D, e em cima disso eu vou salvar esse mesmo dado cifrão D, só que transformado em fator. E eu vou dizer que eu tenho 2 níveis nessa base de dados, né, que são o 0 e o 1. E eu vou atribuir rótulos a esses níveis, ou seja, eu vou dizer que eu não quero que eles estejam representados como 0 e 1, porque acaba sendo confuso a depender, né? Eu prefiro trabalhar aqui com texto. Então, eu vou dizer aqui, ó, sem câncer e com câncer, tá? Aí você escolhe como você quer representar, um jeito que faça mais sentido aí. Então, se a gente rodar o Glimpse agora, a gente vê que ele foi transformado em fator e tá aqui, ó, com câncer ou sem câncer, ok? Eu comecei aqui com uma análise descritiva só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, porque a ideia aqui é justamente a seguinte. Se o PSA, né, que a gente vai trabalhar com o FPSA, que é o PSA livre, se esse PSA for realmente um marcador bom para câncer, a gente espera que as pessoas com câncer e sem câncer apresentem valores diferentes de PSA, né? Justamente o que a gente vai fazer com a curva ROC é tentar achar um ponto de corte, ou seja, um valor de PSA livre ali a partir do qual a gente diga, olha, de fato, acima disso a gente tem que suspeitar de câncer, tá? Então essa é a ideia. Para isso, então, eu comecei aqui com uma análise descritiva básica. Parti do banco de dados, usei aqui o operador pipe, agrupei pela doença e pedi aqui uma estatística descritiva. Esse Get Summary Stats aqui, ele vem justamente do pacote R-Statistics. Eu gosto bastante dele. E aqui eu vou dizer para fazer essa descritiva só em cima do FPSA. Só vou parar aqui para fazer uma breve explicação. Se você não reconheceu essa setinha que eu estou usando, ela é o operador pipe. Ela é equivalente àquele que é o porcentagem maior porcentagem, tá? A equivalência disso é essa nova setinha. Qual que é a diferença entre elas? Essa primeira, ela vem do pacote dplyr. Na verdade, ela vem de um pacote que chama Magritte, que é carregado quando a gente carrega o dplyr. Isso significa que essa setinha maravilhosa aqui, nossa melhor amiga, ela só funciona quando esse pacote está carregado. Então, se a gente esquece de carregar, qualquer coisa assim, ela não vai funcionar. Essa setinha, ela é mais recente, mas ela é do RBase. Isso significa que ela funciona mesmo que nenhum pacote esteja carregado. Então, eu, mais recentemente, parei de usar essa para usar essa, justamente pela independência de pacotes que ela tem. Então, atualmente, no meu computador, quando eu uso ali o atalho para o pipe, que é o Ctrl+Shift+M ou Command+Shift+M, se você tiver um Mac, ele vai fazer essa setinha aqui, tá? Como que eu mudei para o Ctrl+Shift+M virar essa setinha nova? Para isso, a gente tem que vir em Tools, Global Options e selecionar aqui em Code, Use Native Pipe Operator. Então, usa aí o pipe nativo. Você seleciona, clica em Apply, ok, e pronto. A partir daí, seu Ctrl+Shift+M vai virar a setinha nova, ok? Vou apagar aqui minha colinha e vamos rodar. Então, veja que a gente tem nessa base 454 pessoas sem câncer e 229 pessoas com câncer, né? Nos dois grupos, o mínimo de PSA livre é 0, mas o máximo varia bastante. No grupo sem câncer, o máximo é 5 e no grupo com câncer, o máximo é 100. As medianas são consideravelmente diferentes, né? Aqui a gente tem uma mediana de 0,32, aqui de 0,68. E eu vou olhar já direto a média, né? Então, em média, aqui o grupo com câncer, sem câncer tem uma média de PSA livre de 0,428 e o com câncer uma média de 1,64. A gente também tem uma diferença bem grande aqui em termos de variação, de desvio padrão. Então, varia muito mais aqui no grupo com câncer, os valores de PSA livre variam mais do que no grupo sem câncer, tá?
Outra coisa que eu pedi aqui, só pra gente olhar pra carinha disso, foi um gráfico ggplot, aí, na verdade um boxplot. Eu poderia fazer pelo RBase, mas vocês sabem que eu sou a pessoa que não gosta, né, tem preguiça do RBase para fazer gráfico, então eu fiz aqui pelo ggplot. Coloquei a base de dados, disse que no grupo X, no eixo X eu quero a doença, no eixo Y eu quero PSA livre e eu coloquei para preencher pela doença, não devia fazer isso não fica muito bonito. E aqui é só colocar uma camada de um boxplot que já vai dar certo, ó. Só que tem um detalhe. Primeiro, eu não gosto muito desse outlier aparecendo aqui como uma bolinha sólida. Eu prefiro uma bolinha vazada. Então, eu sempre mudo aqui para o outlier shape C1, que é a bolinha vazada, né? Inclusive, acho que facilita a gente enxergar sobreposições de outliers, né? Outra coisa aqui, eu gosto de trocar o tema para o clássico, que eu não gosto muito desse fundo cinza. E fica aí bonitinho. Você pode falar, Fernanda, eu não tô enxergando quase nada. De fato, a gente não tá enxergando quase nada, né? Por quê? Porque a gente tá trabalhando aqui com dados que tem muitos outliers e outliers muito discrepantes, né? Então, no grupo com câncer tem uma pessoa com 100 de PSA. E isso tá fazendo com que o boxplot fique achatado. Nem dá pra ver direito que é um boxplot. O que eu fiz só pra gente melhorar a nossa visualização e entender o que tá acontecendo? Apaguei ali minha cola, tá? Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui embaixo, só que ao invés de fazer com todos os dados, eu vou fazer aqui só com os dados, por exemplo, com o PSA, o FPSA, abaixo de 15, porque daí a gente já olha ali mais para a parte de baixo do gráfico, tá? E aí colei o gráfico exatamente como eu tinha construído. A única diferença é que eu vou apagar os dados aqui, porque o que ele vai usar para construir a base é justamente esse dado filtrado que vai entrar aqui na função. Então, vou apagar aqui. E aí, realmente, a gente vê que parece ter uma diferença considerável, né, entre os grupos sem câncer e com câncer com relação ao PSA. O grupo com câncer apresentando aí valores de PSA mais altos. Aí você pode falar, Fernanda, ainda não gostei, queria enxergar mais abaixo. Tudo bem, a gente pode filtrar aqui abaixo de 5, ó. Então, a gente vai conseguindo ver com um pouco mais de precisão ali, né, as diferenças entre as caixas. Mas isso aqui é só para a gente visualizar, tá? É óbvio que você nunca vai excluir dados ali para construir a base. Pensando bem, uma outra coisa que eu poderia ter feito, acho que inclusive é mais inteligente, é manter a base de dados inteira e adicionar aqui um chord Cartesian e dizer que eu quero que o limite do eixo Y seja de 0 até 5. Se a gente fizer isso, é melhor do que aquela outra forma de construir. Por quê? Vou te explicar. Porque naquela outra forma de construir, o que eu estava fazendo? Eu estava pegando a base de dados e filtrando e criando o gráfico só com os dados ali abaixo de 5, né? Do PSA, no caso desse gráfico que a gente está vendo aí na direita. Se eu fizer dessa outra forma, ele vai construir o gráfico com todos os dados. A única diferença é que o que eu vou visualizar no gráfico é só isso, tá? Então, é como se eu estivesse, de fato, dando um zoom, mas eu não vou excluir os dados que estão fora. Deu para entender a ideia? Pode ver que não mudou muita coisa, né? Mas a ideia é justamente que agora a gente só está dando um zoom, a gente não está excluindo dados da nossa análise, ok? Muito bom. Vamos então finalmente para a nossa curva ROC. Como que a gente cria uma curva ROC? Eu chamei ela aqui de curva, lembrando que isso aqui você dá o nome que seu coração quiser. E eu vou construí-la com uma função do pacote PROC chamada justamente ROC, tá? Lembrando que aqui, como o pacote PROC já está carregado, eu poderia ter simplesmente digitado esse ROC aqui em minúsculo que a função ia funcionar. Mas colocar o nome do pacote, dois pontos, e o nome da função é um jeito da gente evitar erros, aumentar a reprodutibilidade, porque se um dia você esquecer de carregar, não vai dar erro aqui nessa parte do código, tá? Vou dizer que minha base de dados é a que chama dados, né? Então, data dados, que a minha variável resposta é a D, ou seja, a variável ali que classifica as pessoas em casos e não casos é a variável D na minha base, e que o predictor, é o FPSA. Eu não sei porque eu pus ali o TPSA, mas enfim, FPSA.
E eu vou colocar aqui também que eu quero que ele calcule o intervalo de confiança. Uma coisa que eu já vou adiantar para você é que tem um pacote que tem um objetivo aí de facilitar a nossa vida nesses parâmetros extraídos da curva ROC, que é um pacote chamado Report ROC, né? Que ele cria um report, ele cria um relatório ali dos parâmetros. No entanto, qual que é o problema desse pacote? E que eu demorei um pouco para descobrir. A forma como ele calcula o intervalo de confiança não é muito boa. Ele calcula o intervalo de confiança usando ali um parâmetro de 1,96, ou seja, ele faz um cálculo de intervalo de confiança assumindo normalidade dos dados. O que não é o ideal. Por exemplo, nessa base de dados dá para perceber pela carinha, pela quantidade de outliers, que a gente não vai ter uma distribuição normal. Inclusive, a gente tem aí uma distribuição bem assimétrica positiva nos dois grupos, né? Portanto, o ideal é a gente evitar um intervalo de confiança que assuma normalidade. O intervalo de confiança calculado pela curva ROC, aqui pelo PROC, na verdade, ele é um intervalo de confiança por bootstrapping, por reamostragem. Então, ele não assume normalidade. Por isso que a gente já vai pedir aqui para ele calcular o intervalo de confiança, porque é o intervalo de confiança dessa função que a gente vai usar. Vou apagar aqui, vou clicar em rodar. E ele avisa aqui algumas coisas em vermelho. Eu sei que tem gente que vê um vermelho e já fala, deu errado. Não deu errado, tá? Ele tá só explicando para você que ele tá considerando que o controle é o sem câncer e que o caso é o com câncer. É para você checar se tá certo. E no nosso caso, é justamente isso. Nosso grupo controle é o grupo sem câncer, então tá ótimo. Outra coisa, ele tá falando, ó, a gente estabeleceu a seguinte direção, controle menor que caso. E na nossa situação aqui, no nosso caso, é o que faz sentido. Como assim, controle menor que caso? Ele está assumindo que o controle vai ter um valor de preditor, no nosso caso, o PSA livre, menor do que o caso. Ou seja, as pessoas sem câncer, a gente espera que o PSA livre delas seja menor que o das pessoas com câncer. É justamente isso. A depender do que a gente está trabalhando, a gente vai querer inverter. Se essa medida for uma coisa positiva, a gente vai inverter. Vou dar um exemplo só para você entender a lógica. Se a gente trabalha, por exemplo, com HDL, que é uma medida que quanto maior, melhor, né? A gente esperaria o contrário. Então, sei lá, eu esperaria que uma pessoa com alguma doença ali, cardiovascular, por exemplo, ela tivesse um HDL menor que a pessoa controle, que a pessoa saudável. Então, a gente teria que inverter, a gente esperaria que o controle apresentasse um HDL maior que o caso, ou seja, a direction aqui, a direção que a gente esperaria seria invertida, esperaria o controle maior que o caso, tá? Na maior parte dos casos, é isso aqui que acontece, a gente espera um controle menor que o caso, por isso que esse já é o padrão da função. Mas a gente tem que lembrar disso, tomar um cuidado com isso, tá? Se você tiver uma situação tipo a do HDL, o que você vai ter que fazer? Adicionar aqui o seguinte argumento. Direction igual aqui maior. Se a gente rodar isso, ó, ele vai inverter. Ele vai considerar que o controle tem valores maiores que o caso. Mas o melhor é nesse caso, a gente precisa usar o padrão ali, que é controle com valores menores que o caso, ok? Então, até deixei isso anotado, o parâmetro direction, o padrão é esse, ou seja, controles têm valores inferiores aos casos. Outra coisa que é importante ele já avisa para você qual grupo ele considerou controle e qual grupo ele considerou caso. E se você quiser trocar, e se de repente ele tiver considerado errado, o que você vai ter que fazer? É importante você entender que ele sempre vai considerar como controle a primeira categoria. Então, se a gente olha aqui os níveis, eu peço aqui, ó, quais são os níveis da variável D? Aparece primeiro sem câncer, depois com câncer. Como o sem câncer é o primeiro nível aqui, é ele que vai ser considerado o grupo controle. Fernanda, e se tivesse invertido aí, como que eu explicaria que não é bem isso? Você pode fazer um relevel, então você poderia vir aqui e fazer assim, ó, dados D, relevel, dados D, e a referência que eu quero é sem câncer. No nosso caso, não vai mudar nada, né? Porque já estava certo.
Mas se você rodar isso, ele vai colocar o sem câncer como a primeira categoria. E aí, quando você rodar a curva ROC, vai ficar tudo bem. Deu para entender? Espero que sim. Bom, rodamos. Aí você fala, Fernanda, beleza, você rodou aqui, ele deu esse avisinho, mas nada aconteceu. Cadê minha curva ROC? Cadê tudo? Calma, que a gente vai ter que ir pedindo essas informações. Então, para a gente pedir o gráfico da curva ROC, até que é uma função intuitiva, né? Então, eu vou pegar aqui do pacote PROC a seguinte função, plot ROC. E eu ponho aqui curva. Pronto. Ele vai mostrar pra gente a curva ROC, já plotadinha, né? Dá pra gente ver que é uma curva ROC que não é perfeita, mas é razoavelmente boa, porque a gente tem aqui, ela tá bem acima da nossa linha de referência, né? Então, a gente espera aqui que o parâmetro que a gente está usando, né, o PSA livre, ele seja um preditor razoável para câncer de próstata. Outra coisa que você pode estar sentindo falta é daquele ponto de corte, que geralmente já se mostra aqui na curva. Como que a gente consegue esse ponto de corte? A gente pode colocar aqui, ó, print threshold, ou seja, imprima aí esse ponto de corte. E eu vou colocar aqui, ó, best. Quando a gente coloca esse best, ele vai achar um ponto de corte, que é o ponto de corte pelo critério de Youlden, que a gente conversou sobre isso lá na aula teórica de curva ROC. O critério de Youlden, ele vai tentar maximizar ao mesmo tempo a sensibilidade e a especificidade, ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode dar um zoomzinho, ó, a gente vê que a gente tem ali uma especificidade de 593 e uma sensibilidade de 0,817, tá? Isso pelo critério do Youlden. A gente poderia escolher outro ponto de corte com base em outro critério. Então, por exemplo, a gente poderia tentar achar um que maximizasse sensibilidade ou que maximizasse a especificidade. Como você vai definir se é mais importante para você a sensibilidade ou a especificidade? Aí você vai definir com base na tua pergunta de pesquisa. De novo, você tem que pensar na teoria para tomar decisões, tá? Reforço, o vídeo completo sobre teoria da curva ROC vai ficar aqui na descrição do vídeo, ok? O link para ele. Ok, outra coisa que a gente pode fazer é pedir todas essas medidas, sensibilidade, especificidade, entre outras coisas. Como eu falei para vocês, por muito tempo eu usei esse pacote Report ROC. E aqui ele tem a função, tem basicamente uma função, que é justamente o Report ROC. E aqui a gente tem que dizer para ele qual é o Gold, ou seja, qual é o padrão ouro, né? Qual é a variável que a gente está usando para agrupamento, nesse caso dados D. E a gente tem que dizer qual é o preditor que a gente está testando. Nesse caso, é o FPSA, né? Eu tinha escrito tudo com base no TPSA, não sei porquê. E aí, ele gera esse report aqui pra gente. Ele mostra aqui qual é o cutoff, né? Então, o nosso ponto de corte, o nosso threshold, 0,371. Veja que isso bate perfeitamente com o que a gente tinha encontrado anteriormente. Ele já mostra pra gente também área sob a curva, intervalo de confiança para área sob a curva, valor de P para área sob a curva, acurácia, sensibilidade, especificidade, positive likelihood ratio, verossimilhança, razão de verossimilhança positiva, falhou aqui a tradução, razão de verossimilhança negativa, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, PPA nem lembro mais o que é, calcula até um kappa, ele calcula várias coisas com seus respectivos intervalos de confiança. Num primeiro momento, isso parece excelente, porque você fala, pronto, resolvi minha vida, ele já calculou tudo que eu precisava, mas, como eu comentei, já dei esse spoiler para você, a forma como ele calcula o intervalo de confiança não é muito ideal, tá? Outra coisa é que aqui a gente também tem que se preocupar com aquela direção. Então, às vezes as pessoas falam assim, Fernanda, não bateu o ponto de corte. Quando eu calculei com o PROC e quando eu calculei com o Report ROC, né? O que está acontecendo de diferente? Tem que tomar cuidado com a direção que ele está escolhendo. Então, aqui, a gente, por padrão, ele vai usar Youlden, né? Mas você pode dizer, se você quer que o mais importante seja sensibilidade ou especificidade.
Isso, aqui em positive é onde a gente estabelece a direção. Então, se a gente colocar L, o valor mais alto é para o caso. Se a gente colocar S, o valor mais baixo é para o caso. Então, é muito parecido com aquele direction do pacote PHOC, tá? Só que o direction negativo é o L e o direction positivo é o S, tá? Positivo não, né? O menor e maior, ok? Então, aqui não precisa porque o padrão bate, mas só para te avisar que se às vezes rola uma discordância, provavelmente é pela direção das coisas. Ok, então, Fernanda, você explicou, você mostrou isso só para dizer que não servia. Meio que sim, mas eu gosto às vezes de olhar isso sem focar nos intervalos de confiança para entender como tá, porque ele já calculou tudo de uma vez, né? Dá uma agilizada. Mas eu não reportaria os intervalos de confiança desse pacote, eu focaria nos intervalos de confiança do PHOC, tá? Então vamos lá, uma coisa que o PHOC não mostrou pra gente até agora é a área sobre a curva. Como que a gente pode pedir isso? A gente pode vir aqui usar a função AUC curva. Se a gente roda isso, ele vai mostrar pra gente que a area under curve aí é 773. Veja que bate, né? Opa! 774, né? Porque aqui, ó, 00735 ele arredondou. Então, bate, tá dando certo, né? Outra coisa que a gente pode pedir é o intervalo de confiança. Aqui a gente tem até duas opções. A gente pode calcular o intervalo de confiança, ó, CI ao C, para a curva. A gente pode calcular isso por um método não paramétrico aí, que chama DeLong Method. DeLong. Então, ele calcula aqui pra gente, ó, ficou entre 0,74 e 0,81, inclusive bate com o do pacote PHOC, né? Ou a gente pode calcular por simulação, então a gente pega, vou até copiar e colar aqui pra ser mais rápido. E a gente troca aqui o método para Bootstrap, ou seja, ele vai fazer por reamostragem. Tá vendo que levou um pouquinho mais de tempo, porque ele fez simulações. E veja que chegou basicamente na mesma coisa, né? A gente tem uma diferença só aqui em decimais, ok? Outra função útil aqui nessa história é uma outra do pacote PHOC que chama chords, né, de coordenadas. Aqui a gente coloca a curva, se a gente colocar só isso, ele vai gerar pra gente o seguinte, olha quanta coisa, né, socorro. Ele vai gerar o valor de especificidade e sensibilidade para cada ponto de corte possível, tá? Geralmente a gente quer coisas além de sensibilidade e especificidade, por isso que eu gosto de colocar aqui esse seguinte argumento. Esse argumento, ele vai colocar pra gente, eu vou dizer quais medidas eu quero que apareçam. Então, eu quero aqui o ponto de corte, né, o threshold, a especificidade, a sensibilidade, mas eu quero também a acurácia, positivos verdadeiros, que é o TP, negativos verdadeiros, falsos positivos, falsos negativos, NPV, ou seja, valor preditivo negativo e PPV, valor preditivo positivo. Fernanda, por que você não colocou aí o likelihood ratio, né? Porque não tem essa opção por esse pacote. A gente teria que calcular essa razão de verossimilhança com base aqui em falsos positivos, falsos negativos, tal. Tem uma continha, né, que a gente consegue usar para fazer. Inclusive, isso também está discutido na aula teórica. Então, rodando aqui, a gente tem, ó, agora o report completão aqui para cada ponto de corte, qual a especificidade, qual a sensibilidade, qual a acurácia, proporção de positivos verdadeiros, negativos verdadeiros, falsos positivos, falsos negativos, valor preditivo negativo e valor preditivo positivo, tá? Você pode não querer olhar para tudo isso, o que a gente pode fazer é copiar isso aqui, tá vendo? Colocar pra gente aqui embaixo que a gente quer apenas o X que seja o best, ou seja, o melhor, e a gente vai dizer aqui que a gente quer que o best method, ou seja, o método que eu vou usar para considerar que aquele é o ponto de corte ideal, seja o Youden, tá? E aí ele vai justamente filtrar para a gente aquelas análises todas e mostrar só o threshold, que é o do Youden, né? Que é o com maior soma da especificidade com a sensibilidade. E aí a gente vê aqui os valores de sensibilidade, especificidade, acurácia, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo,
valor preditivo negativo, valor preditivo positivo para esse ponto de corte, tá? Ok? Beleza. Fernanda, você falou também que isso calcularia para a gente os intervalos de confiança. Cadê nosso intervalo de confiança? Vamos calcular. Então, para calcular o intervalo de confiança, a gente vai usar uma outra função do pacote PROC, que é a CI Cohorts, ou seja, ele vai calcular ali os intervalos de confiança por bootstrapping para essas coordenadas. Veja que ele fala aqui, ó, por padrão, eles são calculados com 2.000 replicates aí, né? Tipo, com 2.000 reamostragens ali para o bootstrapping. Então, aqui a gente vai colocar, que é a curva, a gente vai colocar o que a gente quer, então, nesse caso, basicamente tudo que estava ali, né? E o que a gente vai colocar aqui além é que eu quero isso apenas para o ponto de corte de interesse, né? Então, eu quero aqui por 0,371, que a gente acabou de descobrir que é o ponto de corte de Youden, que é o que eu vou usar aqui nesse caso. E eu vou explicar que esse input que eu tô colocando é o threshold. Porque eu poderia, por exemplo, falar, eu quero que você calcule para sensibilidade 0,90. Aí ele vai calcular para a situação que tem sensibilidade 0,90. Como aqui o valor que eu tô fornecendo é do threshold, eu tenho que explicar que é do threshold, ok? E aí, você viu que ele levou uns segundinhos ali, porque ele tá fazendo as reamostragens, 2.000 amostras. E aí, ele vai mostrar aqui pra gente, né? Nem adianta olhar aqui pro threshold, mas a gente vê aqui, ó. Especificidade baixa e alta, sensibilidade low e high. O low e high são os limites inferior e superior dos intervalos de confiança. E a mediana aqui é para ser equivalente a esse valor. Geralmente bateu. Median é esse valor aqui, né? E o low e high são os intervalos de confiança, né? O lower bound e upper bound, ou seja, limite inferior e o limite superior, ok? Então, a gente consegue aí os intervalos de confiança para tudo. Para finalizar, a gente vai falar sobre a curva ROC no ggplot. Eu tenho que te dizer o seguinte, se você entrou aqui querendo aprender como é que faz uma curva ROC no R, você já aprendeu, tá? Essa parte final é só para te explicar como eu costumo construir a curva ROC de uma forma mais esteticamente agradável. Eu sou muito preocupada com o quão bonito a figura vai ficar ali no final para a gente mandar para um artigo. Então, eu particularmente não gosto muito dessas curvas ROC geradas por padrão, seja pelo Report ROC, seja pelo PROC, né? Então, eu prefiro fazer essa curva pelo pacote ggplot 2. Eu acho que ela fica mais bonita, mais personalizável. Então, eu vou te contar aqui como que eu normalmente faço, ok? Então, esse tempinho a mais aqui é só para te mostrar isso, mas no final a gente vai ficar com uma curva assim, linda, tá? Para começar, já começo elogiando o pacote PROC, que ele tem uma função que chama ggROC, que já gera a curva via ggplot, né? Isso aqui já ficou muito bom, porque basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é adicionar uma linha, se a gente quiser, aquela linha da diagonal. A gente vai aqui também mudar, né, a sensibilidade e a especificidade para estarem com vírgula no lugar do ponto, porque eu tô assumindo que a gente vai publicar isso em português. Se for publicar em inglês, você pula essa etapa de modificação do eixo e pronto. E a gente vai adicionar aqui também aquele pontinho de corte, tá? Então, eu quero adicionar aqui aquele ponto indicando qual é o valor de threshold de acordo com Youden e qual é a sensibilidade e a especificidade para esse ponto. É isso que eu quero fazer, tá? Eu criei aqui uma funçãozinha que eu chamei de ahead, é uma função que eu uso bastante na minha vida, que ela justamente vai transformar ali o número em algo que usa vírgula como separador de decimal e ponto como separador de milhar. E ela vai deixar aqui com uma acurácia com 3 casas depois da vírgula, tá? Então, criei essa funçãozinha, só rodar isso aqui, ó, clica aqui no ahead, dá um Ctrl Enter. E aí, a gente vai conseguir usar essa funçãozinha ahead para arredondar valores e já fazer essa transformação para usar vírgula no lugar do decimal, né, do separador de decimal. Primeira coisa que eu fiz aqui foi salvar os valores de coordenadas. Então, eu salvei aqui como Youden
E o que eu salvei aqui? Basicamente, eu peguei isso que a gente estava fazendo, tá vendo? Essas coords aqui. A diferença é que eu não salvei tudo, porque aqui eu não vou usar tudo isso. Eu tinha pedido tudo para a gente interpretar ali. Eu vou simplesmente apagar e manter apenas sensibilidade, especificidade e threshold, ok? Então, salvei, tá vendo? Agora isso tá salvo aqui como Yulden. Isso significa que eu consigo acessar. Porque se eu escrevo aqui, ó, Yulden, cifrão, eu posso pegar o threshold, posso pegar depois a sensibilidade, a especificidade, etc, tá? Outra coisa que eu salvei aqui foi o intervalo de confiança e a área sob a curva. Então, eu usei aqui, ó, o PROC, CI, AUC, e falei aqui que eu queria isso por Bootstrap. E salvei isso como AUC, assim, minúsculo, tá vendo? Isso vai me fornecer ali a função, isso vai me fornecer a área sob a curva. Então, se eu pego aqui, ó, AUC, o primeiro valor, ele mostra o limite inferior do intervalo de confiança. O segundo valor, ele mostra o valor da área sob a curva mesmo, né? Que é aquele 773 quando a gente arredonda. E o terceiro valor armazenado é o limite superior do intervalo de confiança, tá? O que eu fiz para isso? Eu criei aqui um objeto que eu chamei de AUC e basicamente eu juntei essas informações. Para a gente juntar, a gente usa uma função que é a paste, que é em inglês aí colar. Eu uso a paste zero, que ela cola sem espaços, tá? Então, eu comecei colocando um texto, AUC igual, aí eu coloquei o valor da AUC, lembra que o valor da AUC é o segundo, né? Aqui, ó, o AUC2. Só que eu não quero esse tanto de número e eu também não quero ponto como separador de decimal. Então, eu coloco aqui, ó, a head, porque é a nossa função que vai colocar ali que a vírgula é o separador de decimal, AUC2. Se eu rodar só isso, olha só, o AUC já vira AUC igual a 0,773, que é o que eu queria, tá? Não vou parar aí simplesmente porque eu quero colocar também intervalo de confiança. Então, ó, pus uma vírgula, vou adicionar aqui mais um texto, espaço, colchete, para colocar o intervalo de confiança. A gente sempre começa com o lower bound ali, né? Então, o limite inferior. Vou colocar aqui dentro do ahead para consertar ali o separador de decimal. Aí, vou dar aqui um ponto vírgula, espaço, e vou colocar a mesma coisa, ó, só que eu vou trocar para o 3, que é o limite superior. Opa! E aí, ó, que bonitinho, isso aqui vai ficar... Opa, faltou uma coisa, tá vendo? Faltou a gente fechar o colchetes. Então, ó, agora sim, olha que bonitinho, a gente tem a área sob a curva e justamente o intervalo de confiança para ela. Por quê? Porque eu quero colocar essa informação aqui no cantinho do gráfico, tá? Então, eu tô salvando isso para colocar depois. Outra informação que eu quero colocar no gráfico é justamente aquele ponto, eu chamei aqui de ponto. E eu vou fazer justamente a mesma coisa, eu vou colocar aqui um paste zero, né, paste zero, e vou colocar aqui, ó, primeiro quero que se arredonde o Yulden threshold, ou seja, o ponto de corte. Aí eu quero que você abra um parênteses e coloque especificidade, sensibilidade. É meio que o padrão a gente colocar primeiro a especificidade, que é o que está no eixo X, e depois a sensibilidade, que é o que está no eixo Y. Lembra quando você aprendeu ali a escrever pontos, né, em plano cartesiano, a gente coloca primeiro o X, depois o Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, Yulden specificity, e depois a gente vai colocar aqui ponto vírgula, espacinho, e o ahead de novo para colocar Yulden sensitivity, ok? E aí, só fechar aquele parênteses básico, ó. Se a gente rodar isso, ó, que bonitinho, ponto, ele já tá aqui lindo pra gente colocar. Então, eu consigo colocar ali no gráfico isso tudo, ok? Então, agora a gente vai começar a mexer na nossa curva. Eu vou partir ali do ggRock, como eu falei, eu acho já ótimo, ó. Só que eu vou adicionar algumas coisas. Primeira coisa, eu vou mudar o tema. Eu coloquei aqui o Theme Black and White, só pra gente já ver isso com uma carinha com fundo branco, eu particularmente prefiro. Você pode colocar, por exemplo, aquele tema clássico que não vai ter essa grade no fundo, mas especificamente para esse tipo de dado, eu acho a grade no fundo legal. Outra coisa que eu vou adicionar aqui é aquela AB Line. O que é a AB Line? Ela é uma reta que a gente consegue adicionar. E aqui eu consigo especificar qual é a slope dela, como chama isso? A inclinação. E qual é o intercepto.
Para funcionar, a gente vai ter que colocar aqui o que a slope é 1, ou seja, ela tem uma inclinação de 1, ela forma ali um ângulo de 45 graus, e que o intercepto dela é 1. Vou rodar isso aqui só para você entender o que vai acontecer. Ó, criei, tá vendo? Ela ficou perfeita ali onde teria que ficar. O que eu mudo? Eu acho que ela tá muito intensa, chamando muita atenção. Eu quero só que ela seja uma linhazinha de referência. Então, primeira coisa, eu gosto de colocar ela aqui como Gray 50, ou seja, um cinzinha. Pode até colocar um pouco mais suave, né? Tipo 60, né? E eu gosto também de mudar o line type. Aqui é super pessoal, tá? Mas eu gosto de colocar dashed, ou seja, pontilhadinho, ó. Eu acho que fica mais legal. Outra coisa que a gente muda aqui, esse aqui não tem muito como evitar, se você for publicar em português, é mudar de sensitivity e specificity para especificidade e sensibilidade. Então, Y, sensibilidade, e X, especificidade. Acho que escrevi certo. Ok, né? Até aqui, ó que coisa bonitinha que já tá ficando. Eu sou muito fã de gráficos do ggplot. Outra coisa que eu acho legal aqui é a gente colocar um geopoint, né? O geopoint, ou seja, eu vou colocar um ponto. Onde eu vou colocar esse ponto? No meu ponto de corte, naquele threshold. Então, para isso, eu vou dizer, olha, eu quero que esse ponto fique no Euden. O Y dele seja o Euden sensitivity, lembra que o Y é o sensitivity, né? E o X dele seja o Euden specificity. E aí, se a gente fizer isso, ó, que bonitinho, apareceu ali um ponto. Fernanda, achei esse ponto meio xoxo, assim, ó. Queria que ele fosse mais emocionante. Tudo bem, a gente muda aqui, ó, size 1.3. Piorou. Acho que ele já era 2. Vamos ver, size 2. Aqui já ficou um pouco demais também, né? Vamos botar aqui, ó, 1.8. Ou, enfim. A moral da história é, você ajusta esse ponto da forma que você quiser, tá bom? Então, você consegue... Esse size aqui também vai depender muito do tamanho que você vai colocar, né? Isso aqui, então, ok. Outras duas coisas, a gente vai ter que colocar tanto o rótulozinho aqui para esse ponto, quanto aquela área sob a curva, né? Que eu quero colocar aqui no canto. Para isso, a gente vai usar uma função aqui que chama annotate. Annotate é porque a gente tem uma anotação para um lugar específico, não é que a gente tem um rótulo para cada ponto da curva. Então, a gente usa annotate para isso. Vou dizer aqui que eu quero usar um texto para fazer essa anotação. O rótulo aqui, vou começar por aquele da área sob a curva, vai ser igual ao C. Vou dizer que eu quero que o Y seja 0 e o X também seja 0. Coloquei aqui um tamanho de 3,5. Como que você sabe que 3,5 é bom, Fernanda? Chutando, né? Se eu colocar só isso, já vai aparecer, mas você vai ver que ele tá meio esquisitinho aqui, né? Eu quero ajustar para ele ficar sempre aparecendo inteiro e não tão colado, né? Então, para isso, eu mexi tanto no Adjust, que seria o ajuste horizontal, quanto no V-Just, que é o ajuste vertical. Então, eu mudei aqui o Adjust para 1. Olha o que acontece, ele fica sempre dentro, né? E o V-Just achei que tá muito baixinho, então eu mudei aqui o V-Just para menos 0,5. E agora ele sobe. Fernanda, como que você descobriu que é menos 0,5? Tem um material disso, se você jogar Adjust, V-Just, ggplot, você vai achar umas figuras que dão uma ideia. Mas sendo honesta, geralmente é com tentativa e erro. Então, cheguei nesse valor bom aí que funcionou, tá? Mas sendo sincera, por exemplo, o Adjust é uma... O Adjust 0 é centralizado, não. Enfim, um deles é centralizado, um é alinhado à direita, outro é alinhado à esquerda, mas deu pra perceber que eu sempre esqueço qual é qual, né? Então, ok. Outra coisa que eu vou fazer é adicionar aqui um annotate para o ponto. Então, de novo, um geotext, né? Só que agora o que vai no texto ali vai ser aquilo que eu chamei de ponto, né? E aqui eu tenho que dizer que meu Y vai ser justamente o Euden sensitivity, né? E o X vai ser meu Euden specificity. Opa! Specificity. Ok? Se a gente faz isso, olha que bonitinho. Ele já colocou ali no lugar certo.
Mas tem ajustes importantes a serem feitos. Primeiro, eu diminuiria um pouco o tamanho do texto. Então, 3,5 ou até um pouquinho menor, aqui acho que poderia ser um 3,2, tá vendo? Outra coisa, vamos ter que ajustar esse alinhamento, né? Então, aqui eu descobri, de novo, tentativa e erro, que o H-Just ideal aqui, ele é menos 0,05. Olha só que bonitinho, ficou bem pra cá, né? E o V-Just ideal aqui, eu coloquei 1,5, vamos ver como é que fica. Ah, achei que ficou muito bom, né? Nesse lugar aqui ficou numa diagonalzinha, que achei que ficou ótimo. Beleza? Lindo, né? Perfeito. Ok. O que falta? Bom, pra mim, agora o que falta é simplesmente a gente mudar para sensibilidade e especificidade não ficarem com ponto como separador de decimal. Então, para isso, a gente tem que vir aqui, ó, Scale Y Continuous, Labels, igual. Posso até usar minha função arred, né? Vou te mostrar como a gente faria. Aqui X, arred X. Só que, mas o problema da gente usar o arred é que ele vai deixar com 3 casos depois da vírgula. Eu também não queria tudo isso, né? Eu acho que eu vou simplesmente fazer do jeito que eu já tinha feito, que é colocando aqui, ó, Scales, Number Format, e colocar aqui, é isso mesmo, né? Só o decimal mark, vírgula, pronto. E aí a gente vai copiar e colocar a mesma coisa no X, só que tem um detalhe. Se a gente colocar dessa forma, vai dar um problema. Ou seja, estragou tudo. Por que estragou tudo? Porque, na verdade, esse gráfico, ele já estava usando, ó, vou excluir essa camadinha aqui, ó. Ele está usando o X de uma forma que é reversed. Por quê? Veja que ele começa no maior valor e vai para o menor valor, ou seja, ele inverteu. Então, para a gente conseguir fazer esse ajuste, a gente tem que dizer aqui que é o reverse, ok? Aí pronto. Aí ficou lindo, maravilhoso. E para mim tá terminada essa curva ROC. Você pode, claro, fazer colorido e tal, tipo mudar a cor da linha. Aí é com você, mas eu gosto dessa forma mais basicona, mais clássica aqui. E para salvar, a gente pode usar aqui a função de gsave. Eu salvei aqui como roc.png, ou seja, já disse que vai ser salvo em PNG. A gente escolhe uma largura e uma altura, que como eu já contei para vocês também, isso aqui é uma coisa que não descobri uma mágica, a mágica é testar. Mas o lindo é que aqui a gente salva com a qualidade que a gente quiser. Então, DPI de 300, 400, quanto maior for esse DPI, maior a qualidade. Então, quando a gente clica aqui, ele vai salvar e vai salvar com uma qualidade ótima, digna de artigo, ok? Pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que você tenha aprendido curva ROC, que agora as suas curvas ROC de artigo sejam lindas, feitas no ggplot. Me conta se te ajudou. Por favor, comenta, eu gosto de ler os comentários. E como sempre, se você curtiu esse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, isso é importante para ajudar o canal a crescer. Além disso, eu também publico conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. É isso, até mais!